Pode começar? Oi, eu sou Igor Duó, tô aqui representando a MDH Entretenimento e queria muito agradecer primeiro a Cine, principalmente a Thaisa, pela presença e pela disponibilidade da entrevista e agradecer também a vocês, Daniel Porto, diretor maravilhoso, a Elga Nemexic e Pedro Davi, não sei, Davi, desculpa. Davi. E é muito bacana falar desse filme que eu me identifico demais, assim, pra começar falando, porque eu era muito menino que, quando manhã saía pra trabalhar, eu ia e vestia os vestidos dela, sonhando em participar de um concurso de Miss. Então, já vou começar agradecendo muito por essa obra, Daniel, é muito incrível o filme, tá? E perguntar a tu. Olha só, tu não me faz chorar 10h20 da manhã que eu tô virado, tá? Perguntar a tu sobre esses concursos invisíveis, assim, que a gente participa como LGBT desde pequeno e se você acredita que a família é realmente esse primeiro palco que a gente precisa aprender a performar como devemos ser. É, eu acho que sim, porque a gente, vamos falar a verdade, né? Não temos pais, mães, pais que proem filhos no mundo, sejam meninos ou meninas, para serem meninis. Uhum. A gente está numa sociedade heteronormativa que cria meninos e meninas para seguirem padrões. Sim, Então, a primeira grande recusa que eu acho que todo LGBT passou, seja em qual sigla se encaixe, é dentro de casa, né? E geralmente a gente escuta um discurso de, eu tenho medo do que possa acontecer com você no mundo, lá fora. Mas dentro de casa que a gente sofre primeiro. Então, é assim, minha primeira questão sobre esse tema é, se você tem medo que a gente sofra lá fora, então por que você me causa mal dentro de casa? é verdade. Já é uma grande questão para mim. Aí, assim, tipo, essa desculpa não me cabe mais. Vamos lá, isso não cola para mim. Eu tenho medo que meu filho gay sofra no mundo. Você, mãe, você não me aceitando, você já tá me fazendo sofrer porque você é a pessoa que eu mais amo e que me colocou no mundo. Então, Sim, a partir dessa reflexão, o filme para mim começa sobre essa questão LGBT. Porque a aceitação e o acolhimento, se é dentro de casa, faz o mundo ficar mais fácil, não menos perigoso, não menos problemático. Mas eu acho que dá mais coragem da gente conseguir encarar o mundo. E em relação à questão dos pais, eu também vejo assim que eles não têm esse lugar de vilania pelo seguinte fato: ninguém foi criado para ter um filho gay, então não sabemos o que que é isso, uma sociedade não está preparada para isso. Então existe também no outro ponto uma dificuldade de não saber o que que é isso, já que eu fui criado para dar outra coisa para o meu filho e esperar outra coisa do meu filho. Eu esperei que meu filho usasse determinado tipo de roupa, tivesse num casamento, cintura, tudo no coração, mas que é uma relação humanizada, aspectos para todo. Eu acho que se não for através do sentimento, se não for o amor que une tudo isso, a gente não tem mais o que tentar corrigir, sim. né? Se não for através do amor, a gente não fica nessa história. É, cortou um pouquinho. Acho que travou, né? Travou o É, Dani. deu uma travada no Foi, final. Minha fala? Eu achei foi até no que era minha final. internet, eu tava aqui olhando meu celular. Falei tão bonito. Mas agora voltou, agora voltou. Voltou. Ô, voltou mesmo? Porque o Igor tá travado pra mim aqui. Não, eu só tô parado.
Estava concentrado na sua resposta. Mas é É, isso, na verdade assim, são questões e expectativas mesmo de que a gente tem em pais e filhos, e que se não for através do sentimento que é o mais genuíno, que é o amor, a gente não consegue resolver nada disso. Então se apega ao que é o mais importante, é o amor entre pais e filhos, sejam eles como eles forem. Então o filme é sobre isso. é verdade. Isso já puxa muito da outra pergunta que eu ia fazer para Elga, que a Ieda ama o filho e a filha também, e ela tem essa maternidade bem projetiva e protetiva. E você enxerga isso como uma crítica a esse tipo de maternidade cheia de traumas, cheia de frustrações, ou também como um retrato mais amplo de heranças e costumes da cultura brasileira, assim, Eu sobre. acho que as duas coisas, sabe, Igor? Porque tem essa questão da herança, do costume, muitas famílias são assim. Tem também as mães que projetam os seus sonhos nos seus filhos, as suas frustrações nos seus filhos, e que vivem para que seus filhos consigam realizar aquilo que elas não realizaram. Eu acho que tem de tudo, né? Tem todo tipo de mãe, tem todo tipo de pai, tem todo tipo de família na nossa sociedade brasileira, né? Então, eu acho que, de fato, realmente é tudo junto. E Uhum. Eda, ela, ela é a ama demais, ela protege demais, ela quer que eles façam, mas ela quer que eles façam exatamente aquilo que ela manda, aquilo que ela quer, e ela deixa a Lã de lado, porque ela vive preocupada com a questão do concurso de beleza, de enfiar a Marta ali e não olha para o filho dela, por mais que no fundo, ela saiba que o filho dela, que tem um momento que ela fala, eu sempre soube da sua sexualidade, mas eu não quis ver, porque não me interessava, porque eu nem tinha tempo para isso, porque eu estava dedicando meu tempo a fazer a tua irmã virar uma Miss, né? Uhum. Então ela não acolhe nenhum e nem outro e ela não consegue enxergar que a filha detesta aquilo. Ela só fica enxergando aquilo que ela quer, né? Então, mas isso não quer dizer que ela não ame, isso não quer dizer que ela não acredite que aquilo é o melhor para os filhos dela, entende? Entendo demais. É, e isso também. Esse fato do Alan já saber da existência, né, de todo mundo saber de quem ele é muito como o personagem é tratado no filme, como não é como um manifesto, é como ele só existe, ele já existe e ele continua existindo. Então, eu quero perguntar para Pedro como foi esse trabalho no primeiro longa-metragem com um personagem que carrega tanta importância assim da existência e de ser LGBTQIAPN+. Olha, foi um grande desafio, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque no filme a gente está falando sobre vários temas, vários assuntos, e sempre quando a gente trata, né, sobre a comunidade LGBT, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em estereótipos, né? E isso foi algo que o Dani, desde o início, conversou muito comigo, para justamente a gente não trazer algo caricato, algo que, sabe, aquela coisa da alguém engraçado, ele vai se vestir de mulher. Não é isso, entendeu? Desde o início, o Dani conversou muito comigo e eu concordo, eu sempre concordei com isso, até porque eu já vi muitas representações na televisão, nos filmes, em que as pessoas LGBTs elas são representadas de forma engraçada, somente de forma cômica e claro, né, a gente tem que ter essas representações de todos os tipos, mas por que sempre só dessa forma, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Trazer algo que não é caricato. A gente está falando de um personagem que tem 17 anos, que ainda está entendendo quem ele é, que tem uma relação difícil com a mãe, difícil com a irmã, porque tá naquele contexto ali louco, familiar, em que a mãe é obcecada pela filha, a filha não quer isso. E cadê a história dele? Cadê a narrativa dele? Né? Então a gente não tem como ter uma caricatura,
nesse processo todo, porque ele ainda é muito reprimido, ele tá entendendo Ele tem ainda. uma relação difícil com ele mesmo também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que. Eu não diria nem que foi um desafio, porque assim, isso já era uma certeza que eu tinha na minha cabeça também, que eu não queria fazer algo caricato, e o Dani conversou muito comigo. Não é caricatura. E isso com todos os personagens, né? Mas eu digo nessa questão do personagem gay, porque é muito comum a gente ver isso, né? E foi algo que foi muito trabalhado. E acho que o maior desafio mesmo foi andar de salto e ficar de maiô. Eu acho que esses foram os maiores, assim, de verdade mesmo, esses foram os maiores desafios. Porque o maiô, né, é aquele desafio de não tem outra palavra, gente. Desculpa usar essa palavra aqui, mas aquendar é um processo. É... A parte de andar de salto também é um desafio, mas graças a Deus eu tive uma preparação muito boa com a Giselda, que é bailarina, e ela me ensinou muita coisa sobre o andar, né, de salto. Foi algo que me ajudou muito. E também da feminilidade, porque tem Sim. que convencer, tem que ser doce, né? Ali no concurso eu não tô só fazendo drag, eu tô me passando pela minha irmã. Uhum. Então, como convencer isso? Tem todo um jeito feminino de se portar, né? A Miss, uma coisa que eu aprendi inclusive com a Ava Simões, Miss é delicadeza, é sorriso o tempo todo. Não é aquela coisa de que eu até tinha isso na minha cabeça e eu desconstruí com o filme. Que Miss não é carão, não é desfile da Victoria's Secret. Miss é dente, é sorriso, é uma delicadeza até passiva, sabe? É uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina que é uma passarela. E é muito legal porque é isso. Miss é um outro universo, não é o universo da moda, por exemplo. É um universo alternativo, super interessante. E foi muito legal porque, através desse filme, eu tive a oportunidade de realmente conhecer o universo Miss. Que é uma coisa assim totalmente diferente do que eu já tinha visto na televisão, né, algumas vezes, tá? Mas quando você tem um trabalho como esse, você se aprofunda, né? E eu assisti vários vídeos, várias referências, e é um universo diferente. É um universo único. Sim. Eu queria perguntar pro Daniel, quais foram as referências assim que você usou muito pro filme, porque não tem como não enxergar um pouquinho, eu que gosto muito desse universo, um pouquinho de Toddlers and Tiaras, que é aquele reality lá dos Estados Unidos, que as mães acompanham as mães que botam as filhas nesses concursos, ou até mesmo do RuPaul's Drag Race, com os concursos de drag e que também tem um pouquinho ali dos pageants, se teve essas referências ou se saiu mesmo só da sua cabeça. Não teve essas referências diretamente, porque não são produtos que eu consumo muito, né? Obviamente a gente existe, a internet traz eles o acesso, mas a minha referência direta mesmo de concurso de beleza veio da minha infância até o momento que parou de exibir na televisão os concursos de Miss Brasil e Miss Universo. Eu assistia com a minha avó, então existe também uma relação de afeto por detrás dessa ideia da Miss, do título e de todo um carinho por esse universo, porque é um universo que eu não tenho vontade nenhuma de fazer chacota com ele. Eu acho que quem busca uma faixa, uma coroa tem o direito de querer, não é menosprezar, porque não é importante uma faixa, uma coroa, existe uma dedicação, um trabalho impressionante dessas meninas se transformarem nesses símbolos e como elas carregam estigmas, assim como a gente da comunidade LGBT carrega estigma. Sim. Então, uma Miss carrega muita coisa. E ela quer aquilo ali e ela briga contra isso tudo e está existindo ainda bem uma transformação também, dando vozes para dizer que elas não são só mulheres bonitas que andam de salto. Então, assim, meu referencial principal mesmo foi assistir concursos de beleza desde criança com a minha avó do meu lado, entendeu? Então, assim, eu trago na origem do concurso aquele saudosismo, aquela afetividade
de ver, de torcer, de parecer que é igual a gente fica hoje em dia no Oscar, que o Brasil tá lá concorrendo, de voltar para a escola no dia seguinte. Que absurdo, Natália Guimarães ter perdido o Miss Universo! Ah, a gente começa a xingar, aí a gente começa a ser xenofóbico, a gente já começa a ser machista, vai que ela fez, a gente já começa a fazer tudo que não deve, porque fica, não, ela tinha que ter ganhado. E o filme é sobre isso, porque a gente é essa contradição e a gente tenta melhorar todo dia, né? E eu coloco isso nos personagens. A Ieda, ela não deixa de ser Ieda, porque ela pega o filho e vai, bota o Alan no colo, pede perdão. Esse perdão é genuíno. Uhum. Mas ela ainda tem o sonho dela de fazer uma filha Miss. Sim. Opa, Alan, vem cá que é a tua vez, porque já que você quer, vamos junto, meu filho. E existe uma cumplicidade nisso, porque ele também queria esse afeto a vida inteira. E ela vai tentar se transformar, né? Quando existe a piada do filho, filha, filhe, não é só não é escracho, é tipo, ele tá decidindo ainda, ele tá no tempo dele, eu tô no meu tempo, mas a gente vai ajustar o nosso tempo. A gente vai junto agora entender quem é um ao outro e saber se amar, porque amar também dói pra caramba. Amar dói pra caramba. O amor da escolha, o amor de parceria, de companheiro, de sexo, é um tipo de amor que você pode escolher depois não ter. O amor da família, esse é muito mais complexo, porque você não pode escolher não ser mais filho de alguém. Você não pode escolher não ser mais pai de alguém ou mãe de alguém. É Então, verdade. lidar com esse amor é um amor muito difícil. E é aí que eu quero, e que eu quis pautar meu filme, entendeu? Sobre essas relações que tem que estar pautada, baseada no amor. Uhum. E é muito interessante esse processo que tu faz no filme de equilibrar muito o humor com a dor. E eu queria saber, junto você com a Elga, como foi esse processo? Porque ela tem umas tiradas muito engraçadas, mas também ela é o ponto central dos conflitos do filme, da dor e do grande amor. Como foi a construção desse personagem? Olha, eu vou responder o que eu estou respondendo sempre para todo mundo, e essa personagem foi muito bem construída por ele, em todos os aspectos, todas as camadas, todos os subtextos. Ele sabia exatamente tudo que ele queria dela e como ele queria que ela fosse feita. Eu só obedeci, porque, de fato, ela é uma personagem muito rica em camadas e textos e subtextos e dores e angústias e que ela acaba se defendendo no ataque, né? Então, todas essas coisas foram muito bem construídas, né? E uma das coisas, obviamente, que ele também me pediu era que ela não fosse uma mãe caricata, porque por mais que ela tenha algumas tiradas, ela fala sério, ela não fala de brincadeira, ela não fala para fazer piada, ela fala e a situação por si só é engraçada e as pessoas vão rir, não porque é uma piada, vão rir porque vão se identificar, vão rir porque vão se incomodar, vão rir de nervoso, vão rir de qualquer motivo que não necessariamente a piada pela piada em si, né? Então, fazer uma piada sem ser uma piada é muito difícil. E o Dani, ele soube muito bem conduzir, me conduzir, conduzir a gente, né? Nesse sentido, né? Da gente não cair na caricatura, da gente falar o que tem que ser dito com verdade, que já seria suficiente para quem tivesse que rir, risse, né? E, obviamente, quem tivesse que se emocionar em outros momentos se emocionasse. Ontem, quando a gente assistiu o filme pela primeira vez junto com o público, a gente percebeu isso claramente na reação do público. Então, isso foi, de fato, assim, muito gratificante assim, para a gente, né? Mas o Dani pode falar melhor. Posso não, porque eu fiquei lá fora fumando igual a Ieda. Não tive coragem de ver ainda no telão. Como assim? Não, achei que você tivesse assistido ontem. Não, assisti, eu larguei, apresentei, falei besteira no começo da sessão, porque eu não estava nem sabendo quem eu era.
Nervoso pra caramba. Meu Falei, beijo, Deus. boa sessão, fui lá pra fora fumar. Fiquei as 2 horas lá fora. Ah, aproveitar que eu soube essa informação aí que vocês assistiram agora, como foi pra você, Pedro, assistir pela primeira vez você num longa na telona com as pessoas assistindo? Nossa, foi. No início, assim, eu tava muito tenso, né? Porque, caramba, o filme tá sendo exibido, tem um monte de gente aqui, como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque com a reação das pessoas é diferente, né? É totalmente diferente. Você sente o que as pessoas estão sentindo, o que que elas estão achando do filme. E olha, eu vi tanta gente rindo e tanta gente chorando. Isso foi impressionante. Do meu lado tinha algumas senhorinhas que estavam sentadas. E elas, assim, nas cenas que tinham, né, a cena da mãe com os filhos, outras cenas específicas do filme também, elas choravam, choravam. Eu acho que não tem nada mais interessante do que isso, que é você estar numa sala de cinema e as pessoas estarem sentindo. Na sala que eu fiquei, eu não sei se foi a mesma sala que a Helga, tava na sala 5, acho que a Helga tava na sala 3. Mas nessa sala, que foi a sala, inclusive, que foi uma pré-estreia comercial. Então teve muita gente ali que comprou o filme para assistir e nem conhecia quem tava no elenco ou na equipe, né? Tinham muitas pessoas de fora. E as pessoas aplaudiam no concurso, torciam, era uma coisa assim de louco. As pessoas estavam reagindo junto com o filme. Eu ia falar spoiler aqui, mas eu não vou contar. Mas tinha momentos do filme que a galera praticamente levantava assim para aplaudir. Então, assim, foi uma coisa de louco. A galera parecia que era um jogo de futebol, assim, foi muito legal. Então, assistir dessa forma, com esse público engajado, e no telão de cinema também, que você consegue ver os detalhes, a fotografia tá linda, o figurino, as cores, edição, tudo, assim, os detalhes do filme mesmo. A trilha sonora, nossa, que tá impecável também. Então, assim, assistir no telão é muito diferente. Você vê o resultado final de fato e você vê também como as pessoas estão reagindo. E eu saí ontem da pré-estreia com uma certeza que o público recepcionou muito bem o filme. Então, eu acho que a gente vai ter uma temporada muito linda aí pela frente, a partir do dia 26. Ah, que feliz. É, foi isso, muito obrigado pelo filme, muito obrigado pela presença de vocês e pelas respostas maravilhosas. E Obrigada, dizer, gente. e Obrigado. dizer também que eu estou ansioso para os próximos trabalhos de vocês, que vou seguir acompanhando vocês. E é isso, um beijão, muito obrigado. Beijo. Beijos. Beijo, Obrigado. Igor, prazer. Obrigada.